Olá, amigos. Estamos ao vivo aqui do estúdio do Folha Regional Web TV com mais uma entrevista do projeto Eleições 2020. Um abraço lá para a comunidade de Pedras Grandes. Hoje, muito nos honra, o candidato Aguinaldo Felipe, do Progressista de Pedras Grandes, é um pré-candidato do Progressista. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Jorge. Queria te cumprimentar também a equipe dos trabalhos de hoje aqui, cumprimentar os internautas, especialmente os internautas do nosso querido município de Pedras Grandes. Obrigado mais uma vez pela sua vinda. Lembrando que essas entrevistas, lembrando o pessoal de Pedras Grandes, um abraço lá para todo o pessoal, e lembrando que essas entrevistas que nós estamos fazendo de forma presencial aqui no estúdio do Folha Regional Web TV, nós estamos atendendo com todas as recomendações das equipes de saúde. Existe um protocolo aqui de entrada e saída do nosso convidado, o número mínimo também de pessoas aqui no estúdio e também o nosso uso de máscara para evitar todo o risco, possíveis riscos de contaminação e disseminação do coronavírus. Obrigado a todos o pessoal que já estão chegando aí para assistir essa entrevista que nós vamos estar fazendo aqui de forma bem franca e objetiva. Lembrando que neste momento nós ainda não podemos falar de plano de governo, projeto de governo, porque assim como outros candidatos que a gente tem entrevistado, Aguinaldo também é um pré-candidato. Então nesse momento falar de plano de governo pode caracterizar campanha antecipada. Então a gente só gosta de frisar bem essa questão, porque depois fica por conta e risco do pré-candidato, certo? E também para os nossos internautas que às vezes cobram e com razão querem ver essas propostas, mas ainda não é o momento de falar em proposta. Então a gente vai falar um pouco sobre a vida pública de forma muito franca e muito objetiva do pré-candidato e a sua história política, o seu trabalho também no município. E assim que começa, o Aguinaldo, te perguntando o que te credencia para querer vir ser um candidato do Progressista nessas eleições de 2020? Olha, Jorge, eu venho de uma família que sempre gostou da política, né? Cresci vendo o meu pai, que foi prefeito da minha cidade por duas oportunidades, de 1982 a 1988 e depois de 1992 a 1996. Então, a nossa criação foi sempre acompanhando o debate político, as coisas que importam para o desenvolvimento da nossa cidade. E eu sempre estive na política operando no bastidor, ajudando os amigos e ajudando a elaborar os planos para os amigos, então, candidatos. Até que, num determinado momento, resolvi, então, participar da política no meu município. Tive atuação forte na política aqui no município de Tubarão, mas sempre deixei claro que se um dia fosse disputar alguma eleição, efetivamente, o faria no meu município de Pedras Grandes. Isso aí aconteceu, então, na última eleição, onde tivemos então sucesso então na empreitada, na caminhada, mas o que me motiva, na verdade, a obrigação que nós temos. As gerações têm de dar a sua contribuição para o desenvolvimento do local, da cidade, da sociedade onde está inserido. Nós não podemos passar em branco, nós não podemos observar a necessidade do desenvolvimento, a necessidade de se criar as condições para que as pessoas tenham cada vez mais uma melhor qualidade de vida sem agir e sem participar. Então, basicamente, o que me motiva é isso, dar a minha contribuição como cidadão do município de Pedras Grandes para o desenvolvimento da nossa cidade. Você disse que teve forte atuação no campo político de Tubarão, é isso? Sim, Tubarão bastante, participamos da política, tanto na época em que o prefeito Stipe atuava. Você foi cargo, no caso, no cargo Não, comissionário? não. Participando no sentido de
né, de debater e de discutir, né, os melhores... Mas não chegou a assumir algum cargo Não, comissionado? não cheguei a assumir cargo nenhum. Cargo assumi há muitos anos atrás, né, logo depois da eleição do então governador Pedro Ivo Campos, né, eu fui indicado para assumir um cargo, né, a subchefia da Casa Civil para Assuntos da Juventude, né, cargo esse que fiquei durante 2 anos no governo do estado de Santa Catarina. Mas aqui na região não, nunca tive nenhum cargo político, nunca exerci nenhum cargo político. Mas tanto lá em Pedras Grandes quanto aqui no município de Tubarão, a gente sempre teve uma forte atuação no bastidor, procurando debater e discutir, né, os melhores caminhos, né, do ponto de vista do planejamento, principalmente, para o desenvolvimento do município e da região, porque no nosso entendimento, Jorge, hoje não existe nenhuma possibilidade de desenvolver a região, né, a região sul, a região da Murel, se não observando essa parceria entre todos os municípios, né? Há que se fazer, né, um planejamento para o desenvolvimento regional, considerando então a vocação e os interesses de cada município dessa região. Correto. Mais uma vez, nosso agradecimento ao pessoal de Pedras Grandes que estão acompanhando essa entrevista e que vai ficar disponível aí no nosso site, no nosso Facebook, para acompanhar também depois, após o fechamento dessa edição. Aguinaldo, você levou nas eleições passadas 180 votos, né, em 2016, me corrija se eu estiver errado. Sim. Você foi o 7º colocado, na verdade, entre os eleitos. Somou aí menos da metade dos votos do vereador do partido do MDB, o Rodolfo, na verdade, Sequinel. Ele que foi o mais votado do Legislativo, né? Esta adesão do eleitorado pelo seu nome em comparação com os demais eleitos não te deixa numa posição, digamos assim, vulnerável para desejar um cargo na majoritária? Como é que você avalia isso? Olha, Jorge, eu tenho a impressão que a lei eleitoral ela define as regras para os eleitos, né? Eu sou um vereador eleito no município de Pedras Grandes e eu acho que o que me credencia é o trabalho desenvolvido ao longo desses 3 anos e meio lá na Câmara de Vereadores, apresentando muitos projetos. Sou um dos vereadores que mais propôs políticas públicas para o desenvolvimento de Pedras Grandes ao longo desses 3 anos e meio. Então, eu acho que é uma caminhada, né? Eu fiz a votação que fiz, fui eleito, né, e venho desempenhando, né, o trabalho e tenho obtido até agora o reconhecimento da população. Porque Pedras Grandes precisa que a Câmara de Vereadores atue fortemente dentro daquilo que é determinado pela Constituição do país, né, que é o debate, legislar, fiscalizar e propor política pública. E a política pública e a fiscalização tenho feito, a proposição da política pública também. Fica muito pouco para a gente, né, legislador municipal, no que tange a competência à legislação, legislar em si, criar leis, né, mas esses outros dois quesitos, que é o da proposição e da fiscalização, a gente vem fazendo de forma muito forte, e eu acho que esse trabalho, então, tem surtido, né, um efeito muito positivo junto à população, o que tem me credenciado, então, como um pré-candidato do meu partido, o Partido Progressista, à Prefeitura. Você falou em projetos na Câmara de Vereadores, incluindo o seu trabalho como vereador. O que você destacaria em termos de projeto criado na sua gestão? Olha, Jorge, eu tenho a impressão que nós apresentamos um projeto que reputo ser fundamental para o desenvolvimento de Pedras Grandes, que é a estadualização do trecho que liga Pedras Grandes a Uruçanga. Nós entendemos que essa rodovia, chamada hoje Rodovia do Imigrante Italiano, ela é uma obra com que o município de Pedras Grandes não pode mais ficar sem. A pavimentação desse trecho significa revigorar a economia do nosso município. Seja ele o turismo, o fortalecimento da nossa agricultura, principalmente a agricultura de valor agregado. Então, lá atrás, quando nós apresentamos, através do nosso presidente, nosso vereador também e presidente da comissão dessa obra, Vilmar Della Bruna, a proposta para uma audiência pública,
né, e fizemos ela de forma inédita no município, fizemos ela de forma conjunta com a Assembleia Legislativa e também com a Câmara de Vereadores de Uruçanga. Teve como objetivo, então, ampliar, digamos assim, a nossa força política rumo, digamos assim, às condições, né, para que esse recurso venha e que nós possamos efetivar a obra. Esse projeto ele foi um projeto em conjunto, né, com toda a Câmara, digamos. O projeto de trazer a Assembleia Legislativa foi do Vilmar, né, Della Bruna. A gente até pudemos acompanhar lá essa sessão em Pedras Grandes, mas, digamos, o projeto em si, a defesa desse projeto é num todo, do município num todo, né? Olha, eu não diria bem um todo, né? O processo democrático, ele prevê, né, as pessoas que são favoráveis àquela tua opinião e aquelas que são contrárias. Até o momento, na minha opinião, Jorge, até o momento em que tu tem a realização da Assembleia e a deliberação da Assembleia. A deliberação da Assembleia foi por unanimidade, nós queremos estadualizar o trecho. Infelizmente, conseguimos esse mesmo feito, essa mesma façanha na Assembleia Legislativa, porque lá aprovamos também por unanimidade dos deputados. Infelizmente, ações, né, contrárias a esse projeto levaram que o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, então, não sancionasse o nosso projeto, né, jogando então para a administração do Moisés, que propôs, né, então, à Assembleia Legislativa o veto àquele projeto aprovado, aquele PL. Quem vetou, na verdade, o projeto foi o atual governo Carlos Moisés. Na verdade, sim, efetivamente, ele vetou o projeto. Quem solicitou o veto, né, com o parecer do DEINFRA, né, o parecer do DEINFRA, do então governador Eduardo Pinho Moreira, indicando, digamos assim, ilegalidade na tramitação desse projeto na Assembleia Legislativa, né, quem vetou efetivamente, quem pediu o veto à Assembleia foi o governador Moisés. Agora, daquele saldo, digamos assim, dos projetos aprovados pela Assembleia Legislativa no final daquela legislatura, um dos únicos, Jorge, que não foi devidamente sancionado pelo governador Eduardo Pinho Moreira foi o nosso da estadualização do trecho da rodovia do Imigrante em Pedras Grandes. Mas dava para ter dado sequência? Mas com certeza absoluta. A posição da Assembleia Legislativa até hoje, através do presidente Júlio Garcia, quem nós tivemos a oportunidade de pessoalmente conversar, foi de que não existe nenhum tipo de ilegalidade, né, com relação à tramitação desse projeto proposto pelo deputado Valmir Comim. Faltou vontade política também no atual governo, porque ele poderia ter dado sequência. O Carlos Moisés não deu, faltou vontade dessa política? Olha, talvez uma conversa com o governador Moisés no sentido de esclarecer, né, melhor essa situação. Houve essa conversa? Não tivemos a oportunidade de ter essa conversa, até porque a proposta do veto à Assembleia Legislativa foi encaminhado no início do mandato do governador Moisés. A Assembleia tinha que votar esse veto, na verdade, para que o governador pudesse fazer esse veto. Ela votou? Ela votou e votou com o governador, mantendo o veto. Aguinaldo, você, nessa militância toda aí, você fez parte de vários partidos. No caso, você falou algo que fez parte do governo Pedro Ivo Campos, fez parte do PSDB de Tubarão, fez parte do PSDB de Pedras Grandes e agora está no Progressista. Tramitou bastante por vários partidos. Olha, eu estou sem partido político, Jorge, desde 1993. É bom deixar bem claro isso, né? Porque as pessoas acham que eu tenho atuação partidária no primeiro partido em que me filiei até agora. Não, isso não é verdade. Eu fiz parte do primeiro partido até 1993, quando solicitei a minha desfiliação. De 1993 até a última eleição, então, que fui convidado pelo amigo Juarez Rezin, lá no município de Pedras Grandes, para ingressar no PSDB. Né? E aí, então, depois desses anos todos, então ingressei num outro partido político, o PSDB, para disputar a eleição de vereador, e hoje, então, estou filiado ao Progressista. Ao Progressista. Aguinaldo, o seu partido tem outros pré-candidatos aí, como por exemplo o Popular Cook,
que chegou a disputar 2 eleições, acabou não tendo êxito, mas chegou bem próximo, né? Foi uma disputa bem acirrada as 2 últimas eleições. Você acha que chegar agora no partido, assim, última hora, digamos, né, e já tomar essa posição de líder maior do partido para concorrer à eleição, não corre o risco de causar ciumeira em alguns partidários que já estão há mais tempo, ou até no próprio Cook, não sei como é que é o relacionamento de vocês, mas como é que você encara essa situação? Olha, o Cook é uma É grande... uma pergunta que eu faço para todo mundo que Sim, vem de mim. sim, É sim. costume. Não, entendo. O Cook é uma grande liderança no município de Pedras Grandes, né? Emprestou o nome 2 vezes, né? E por muito pouco não virou prefeito da nossa cidade. Então, é um jovem, né, com um futuro ainda muito grande na política do nosso município, com certeza absoluta, meu primo, meu amigo, né? A gente conversa muito sobre política e eu fui convidado a ingressar as fileiras do Partido Progressista no município de Pedras Grandes, então não entendo causar, digamos assim, nenhum tipo de ciumeira partidária, né, até porque estou no Partido Progressista, né, por vontade própria e pelo convite que recebi do comando do partido. Mas foi um convite, digamos, do presidente, digamos assim, com o aval do Cook, já que o Cook foi candidato a prefeito, né? Estava também por dentro, houve uma concordância de todo mundo. Como é que foi essa vinda sua para o partido? Na verdade, Jorge, Porque você veio com o propósito já de ser o não, nome disponível. a gente, assim, eu acho que isso é uma construção, né? Não existe, diferentemente de alguns casos, né, em que tu tens esse objetivo, vamos dizer assim, muito próximo da eleição, né, que o que motiva é apenas a ida para o partido para disputar então uma eleição. Não é o meu caso. Eu acho que a parceria do PP com o PSDB ela é de longa data, são 2 eleições, praticamente 3 eleições em que o PSDB e o PP, né, formam essa parceria no município, e eu venho, vamos dizer assim, lentamente, digamos, desenvolvendo esse trabalho no município, chamando a atenção também do Progressista naquela oportunidade, né, pela fidelidade que sempre tive, né, ao nosso projeto de mudança no município de Pedras Grandes. E eu acho que por essa razão, então, hoje eu estou no Progressistas e de forma assim bastante confortável. Muito bem, são 7h50, nós iniciamos 7h33. Só lembrando aos amigos internautas que a gente procura ter um tempo mais limite aqui de a gente fazer essas entrevistas, respeitando aqui um trabalho, um tempo igualitário para todos os pré-candidatos. A gente também vai oportunizar outros pré-candidatos também de Pedras Grandes, e hoje então a gente muito nos honra a nosso entrevistado aqui, Aguinaldo Felipe, do Progressista. Aguinaldo, você disse que assumiu 2 anos no governo lá, no governo Pedro Ivo, né? Chegou a assumir esse cargo no governo que era do MDB. O que você pode falar da experiência que você teve nesse cargo? Ô Jorge, nós desenvolvemos naquela oportunidade um trabalho muito forte ligado à organização da juventude, né, partidária nessa região, o que então possibilitou então esse convite do governador para que eu pudesse ocupar o cargo naquela oportunidade. Várias foram as políticas desenvolvidas nesses 2 anos que eu estive lá. Eu até posso destacar uma delas que acabou virando uma política nacional, né, a entrada com 1 quilo de alimento não perecível nos eventos filantrópicos. Nós desenvolvemos um outro projeto importante, que foi o projeto Jovem Educando, né, que visava então buscar o estudante do 2º ano, do 2º grau, naquela oportunidade, e aí num convênio feito com o MEC, feito com a Secretaria de Estado da Educação, desenvolvemos várias salas de aulas no estado de Santa Catarina com o objetivo de alfabetizar. Naquela oportunidade tínhamos ainda muita gente analfabeta, então desenvolvemos esse trabalho que foi, digamos assim, um trabalho pós o movimento, aquele Mobral, aquele movimento existente do governo federal. Então, esse trabalho, ele acabou sendo também uma política nacional, porque nós fazíamos as 2 coisas. Nós dávamos uma bolsa de estudo para aquele jovem,
né, do segundo ano do segundo grau, sob a orientação, né, e tutela do MEC e da Secretaria da Educação, para desenvolver na sua comunidade. Então, aquela sala de aula recebia uma bolsa de estudo para isso, né, e eu acho que foi uma atividade muito importante, porque além disso, além de efetivamente nós estarmos durante aquele ano, por exemplo, alfabetizando, nós estamos também despertando na cabeça daquele jovem de que ele precisa participar da política, ele precisa dar a sua contribuição. Então eu destaco naquela minha, vamos dizer, atuação, a participação no governo do estado como subsecretário da Casa Civil para Assuntos da Juventude, essas duas ações, né, que teve inclusive essa segunda, ô Jorge, uma atuação muito forte do atual prefeito da Içara, o Muriel do Canto Gastaldon, que na época integrava a nossa equipe lá na Subsecretaria da Juventude, né, e que pôde dar uma contribuição muito grande, e hoje, né, acompanho a administração dele como prefeito de Içara, e a gente só tem, né, que dar os parabéns pelo forte trabalho de planejamento que desenvolve, e a atuação forte que desenvolve no município de Içara. Muito bem. Você está acompanhando o projeto Eleições 2020 aqui no Folha Regional Web TV. Nosso convidado de hoje, Aguinaldo Felipe, pré-candidato progressista do município de Pedras Grandes. Sempre aqui nós convidamos os pré-candidatos ou candidatos a toda entrevista para um papo objetivo e uma conversa muito franca. E nós vamos agora falar sobre um episódio, nesta jornada que você, esses 2 anos que você trabalhou no governo do Pedro Henrique, MDB, que hoje é o seu concorrente, né? O MDB. Nessa jornada você fez uma viagem, isso acabou sendo noticiado por alguns meios de comunicação, e você fez uma viagem para o exterior. O que você pode falar dessa viagem? Olha, eu fui convidado naquela oportunidade, aí não como subsecretário da Casa Civil para Assuntos da Juventude, mas como membro do movimento jovem daquele partido, pela União da Juventude Socialista. Não foi como secretário? Não foi como subsecretário. Fiz uma viagem para Cuba, né, onde tive a oportunidade de ficar 30 dias, né, a convite da União da Juventude Socialista, e lá desenvolvi vários roteiros, né, pelo país, né, conhecendo a atuação da juventude, né, dentro daquele meio social. Você chegou a visitar o presidente Fidel Castro de Cuba? Olha, Jorge, nós tivemos a oportunidade de fazer, né, mas a minha viagem foi no final, eu acredito que no final de 1988, né, e eu precisaria ficar mais 10 dias no país para poder então cumprir a agenda, né, visitando então o então presidente Fidel Castro. Não optei por não ficar, porque na época, para você ter uma ideia, quando eu viajei a Cuba, estando lá, eu praticamente voltando, foi quando a VASP então e o então governador Orestes Quercia inaugurou o primeiro voo direto, né, de São Paulo a Havana. Né? Então, quando eu estava saindo, esse voo estava sendo inaugurado. E eu ficar lá naquela oportunidade, né, demandava não apenas mais 10 dias, né, mas bem mais tempo. Então, acabei por optar por voltar e não cumprir essa agenda. Aguinaldo, agora, na chegada de Cuba, em seguida você foi... A história é que você foi demitido. O que houve, na verdade, que em seguida que você voltou, você deixou, digamos, o cargo que você estava assumindo? Na verdade, eu não fui demitido. Na verdade, o governador Pedro Ivo já passava por sérios problemas de saúde, né? E nós, sabe, como todo movimento jovem político partidário, existem divergências. Né, e grupos naquela oportunidade almejavam ocupar o mesmo espaço que o nosso grupo político na época ocupava na subsecretaria. E eu acabei pedindo demissão, né, também e mais em função da fragilidade da saúde do governador Pedro Ivo Campos, que era foi de quem recebia o convite, com quem tinha então naquela oportunidade aquele compromisso, e depois então da minha saída, logo em seguida, inclusive, houve o falecimento do
do então governador Pedro Ivo Campos. Aguinaldo, mas neste episódio, alguns membros da imprensa divulgou que houve digamos, um conflito entre vocês, entre os cargos comissionados, a direção e o partido, porque se essa viagem teria sido feita com recurso público. O que você tem a dizer sobre isso? Não, isso não é verdade. Não confere Não confere a minha viagem. Mas houve um colunista falando sobre isso. Não, absolutamente. Nunca houve nenhum tipo de questionamento, né, com relação às despesas da minha viagem naquela oportunidade para Cuba. Essa foi uma ação individual e particular minha, a convite, como disse anteriormente, da União da Juventude Socialista daquele país. Houve um questionamento feito por um colunista em nível de Estado. Você não recorda ou não pode falar alguma coisa sobre isso? Não. Só porque eu sei que a comunidade, esses assuntos a gente conversa muito aqui, essa conversa franca e objetiva, como a gente disse, porque a comunidade depois nos fala, pô, mas tu não perguntou sobre isso, então tá, eu vou perguntar. Então assim, na boa, mas não houve esse questionamento, porque que foi digamos, um fato registrado por alguns colunistas da imprensa, se não confirma a questão do que eles falaram, mas houve esse registro. Olha, eu com relação a esse episódio especificamente não tenho conhecimento disso que você está falando. Muito bem, um outro episódio agora mais recente, nós conversamos com isso agora no início da nossa conversa aqui no estúdio, na Câmara de Vereadores de Pedras Grandes. Às vezes o clima esquenta na Câmara de Vereadores. Com certeza. O clima esquenta ali, né? E uma dessas sessões que o clima esquentou, inclusive a reunião foi cancelada, foi uma divergência, um desentendimento entre você e o presidente da Câmara, o Laércio Salve, devido à questão que, segundo o presidente, o senhor não quis colocar a máscara de proteção contra a Covid-19. E na sessão o presidente teve que encerrar a reunião. Qual foi o motivo, qual foi a sua posição de não querer usar máscara naquele momento? Algum protesto? O que o senhor pode dizer? Olha, Jorge, o presidente Lécio, meu amigo, né? Mas ele não é muito afeito às vezes a cumprir aquilo que determina o regimento. Nós todos somos submetidos a uma coisa chamada norma, regra, né? Para isso que existe o regimento da casa. E naquela oportunidade, então, no calor da discussão, né, nós que já havíamos derrubado uma sessão da Câmara de Vereadores na Justiça, né, considerando os atropelos, digamos assim, pelo presidente, né, na condução da sessão, né, não colocando a máscara, né, os 8 vereadores com máscara, né, os mesmos que circulavam no bastidor da Câmara de Vereadores naquele dia sem máscara, né, mas que aí para o público, então, né, devidamente com as máscaras colocadas, e ali no calor da discussão nós não colocamos a máscara, né, e acabamos então por encerrar a sessão da Câmara de Vereadores. Faltou algum cumprimento da sessão pelo presidente? Cumprimento da sessão, cumprimento do regimento interno nessa sessão pelo presidente? Ah, não. São vários descumprimentos com relação ao regimento da casa pelo presidente ao longo desses 3 anos e meio. Mas eu acredito que, né, administra alguns interesses, né, da Câmara, alguns interesses da oposição, da nossa oposição ou da situação, né, mas isso acho que faz parte do processo. Faz parte do processo legislativo, faz parte também do processo democrático. Mas como líder, só para encerrar essa questão aqui, como líder, e que você deseja ser do município, a maior liderança do município, que é o prefeito do município, você acha que às vezes essas atitudes são necessárias, elas contribuem, digamos, dessa forma, tem que dar numa hora de um descumprimento por alguém, tem que dar um chega para lá, dessa forma também, pagando, digamos assim, com outro erro, para que isso possa tomar um outro rumo? Olha, nós na Justiça obtivemos a derrubada de uma sessão legislativa, coisa que eu acredito ser também inédita em Pedras Grandes. Um vereador procurar justiça
e aí o juiz então deferiu uma liminar, né, para que o oficial de justiça vá lá na casa do presidente da Câmara de Vereadores e diga, olha, essa sessão ela não pode acontecer. Socorreu. Agora com relação, inclusive, ao combate à doença, à pandemia, né, a minha bancada, a bancada do PSDB com o Partido Progressista foi a única, né, que quando fiz, Jorge, a sugestão para que o vereador pudesse doar, né, o seu salário daquele mês ou parte do salário, né, para efetivamente contribuir, né, no combate a essa praga que assola a humanidade, né, nós não obtivemos nenhum êxito. Foi exatamente a minha bancada, naquela oportunidade do PSDB e o vereador Marcelo Marcon, né, o vereador Luciano Salvan e o vereador Marcelo Marcon, que concordaram então em desembolsar, né, para contribuir efetivamente, né, para ações concretas no sentido de combater essa pandemia. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho de economia em Pedras Grandes, estamos chegando aqui a 30 minutos dessa entrevista, e Pedras Grandes é um município que conseguiu ser destaque nacional com a produção artesanal do vinho Goethe, a uva Goethe muito famosa nacionalmente. A festa do vinho Goethe, inclusive, faz parte hoje do calendário nacional de eventos do município de Pedras Grandes, faz parte do calendário nacional. Agnaldo, na sua opinião, qual é a importância, o que você vê nisso? Pedras Grandes sendo um município de pequeno porte, como a gente tem que reconhecer, de pequeno porte, inclusive existe aí uma ameaça ainda desses pequenos municípios sumirem um pouco do mapa, né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Mas qual é a importância do município, que é um município de pequeno porte, fazer parte deste cenário em nível nacional? Qual a importância disso que você acha? Ô Jorge, esse tema que você levanta é, na minha opinião, o mais importante de todos eles. Porque o Brasil, no meu entendimento, ele vive, né, hoje a falência desse modelo, né, a chamada reforma do Pacto Federativo, nos faz avaliar, né, a concentração, o nível de concentração do tributo pago pelo contribuinte brasileiro concentrado no ente federal. Nós temos hoje praticamente 73% da receita pública brasileira concentrada no ente federal. O restante, então, sobra para ser distribuído entre os estados e os municípios. Mas o cidadão, sabemos todos nós que ele vive no município, ele não vive nem no estado e ele não vive nem na União. Portanto, mas a questão desse quesito, dessa importância do município ter esse destaque nacional, como a questão da uva Goethe. Qual a importância disso para o município de Pedras Grandes? Para a economia do município, importante, né? Pedras Grandes, essa não é uma ação, vamos dizer assim, individual ou partidária. Sim, né? sim, Isso é uma política pública do nosso município, porque, queiramos ou não, a Zambuja é sede da colonização italiana dessa região. Em 1877, os primeiros imigrantes vieram para Zambuja em Pedras Grandes, depois então Uruçanga e aí por diante. Então nada mais justo que nós tenhamos, né, como o único produtor, o primeiro produtor dessa cepa, dessa uva, que nós tenhamos esse título. Porque a ocorrência, né, na produção, né, dessa fruta, ela é exatamente naquela região de Azambuja. Agora, a festa, ela é muito importante para o nosso município. No meu entendimento, ela precisa ser redesenhada, ela precisa ser avaliada, melhor avaliada. Nós precisamos incrementar essa festa, porque as últimas, né, elas têm dado uma demonstração, uma amostra para nós, do ponto de vista, né, dos resultados, que nós precisamos reinventar essa festa, e eu acho que o caminho é por aí. Muito bem. Ainda falando sobre economia em Pedras Grandes, o município ele busca, de certa forma, explorar o turismo rural. É uma alternativa também de estar aumentando, estar incrementando uma renda para o município. Uma graninha, uma gama de oportunidades que pode surgir. Produtos da agricultura familiar, nós temos muita produção na agricultura familiar de Pedras Grandes e bons produtos, parabéns lá para os agricultores, a gente consome também esses produtos lá, muito bom. Promoção como a feira de produtos artesanais, enfim. Qual é a importância nesses produtos? O que você vê nisso, nessa importância desse produto para Pedras Grandes? Olha, eu acho que existe uma associação importante entre
uma necessária associação, né, entre a produção agrícola de valor agregado, a produção familiar com o turismo cultural, o turismo religioso, o turismo rural, o turismo ecológico. Então, acho que nós precisamos de uma política pública muito bem definida, que crie esse fluxo permanente, né, do turista, principalmente regional, para o município de Pedras Grandes, né, considerando digamos assim, esses aspectos todos, né? Agricultura de valor agregado, eu acho que é o que pode, vamos dizer assim, fortalecer a economia de Pedras Grandes. É claro, a agricultura é muito importante. 85% da nossa economia em Pedras Grandes é baseada na agricultura, e eu acho que ela precisa ser também reinventada. Eu cito sempre, Jorge, a atuação da família Della Bruna naquela região ali do Rancho dos Bugres e de Azambuja, quando trouxe a produção da fruta. Hoje nós temos a família Mazieiro e muitas outras famílias que atuam fortemente na produção da fruta, agregando valor, portanto, possibilitando que as gerações seguintes possam permanecer lá na sua propriedade rural. Então, agregar o valor é muito importante, e associar essa agregação, esse movimento ao turismo também, eu acho que é um caminho para o nosso município. Muito bem. Ainda sobre a economia do município, nós no final dessa entrevista a gente deixa um tempinho para vocês conversar com o público, como a gente costuma deixar para todos os pré-candidatos. A gente procura aqui no máximo tratar de forma igualitária a todo mundo, a todos os pré-candidatos, os convidados que vêm aqui no estúdio. O cicloturismo, ela é uma atividade que está deslanchando, está expandindo aí pela região, pelo Brasil, e é um desejo da instância de governança em Cândido do Sul, transformar aqui os municípios que num conjunto, né, em Cândido do Sul, digamos, no Beto Carreiro World do cicloturismo. A gente tem esse potencial. O município de Pedras Grandes tem uma participação bastante efetiva, né, em Cândido do Sul, e foi através dessa participação que vem buscando fazer parte deste roteiro e conseguiu integrar ao turismo, integrar, na verdade, o turismo rural com o litoral, fazendo parte desse roteiro. Aqui tem uma perna desse roteiro, que seriam as cidades aqui a partir de Jaguaruna até Pedras Grandes. Agora, qual a importância que você vê dessa participação, primeiro, né, essa participação do município na entidade, em Cândido do Sul? Olha, a instância, Jorge, de governança em Cândido do Sul. Eu penso que isso é muito importante. Não sei se a Câmara acompanha esse trabalho da instância de governança em Cândido do Sul. Olha, nós temos, assim, em várias oportunidades, procurado provocar o debate. Infelizmente, a gente não encontra aquele eco, digamos assim, adequado para que esse debate fosse feito com muito mais profundidade. Eu sou muito adepto da audiência pública. Quando você tem uma ideia, né, que é discutida com a comunidade através de uma audiência pública, né, você consegue identificar, né, o que pensa a comunidade, e eu acho que a gente deve isso para a comunidade, porque a prefeitura não é de ninguém, a prefeitura ela é de todas as pessoas. Por isso, quando você vai tomar uma decisão, né, você precisa consultar o teu patrão, né, que é aquele que paga o tributo, é aquele que garante, né, o funcionamento dessa estrutura. Mas eu acho que essa integração vem ao encontro daquilo que te falei no início da nossa fala aqui, da nossa conversa, que no meu entendimento não existe desenvolvimento para Amurel sem que ele seja feito em qualquer área, sem que ele seja feito de forma integrada. Então nós precisamos conversar, cada município, do ponto de vista do turismo, precisa vender o seu produto. Ô Jorge, para você ter uma ideia, nós não conseguimos ainda criar, digamos assim, uma sintonia fina com os hotéis que vendem água termal, por exemplo, nessa região, em Pedras Grandes. Não conseguimos ainda, né, provocar essa integração. Nós temos o Hotel Rio do Poço, nós temos a Guarda ali do lado, e nós temos aqui o Gravatal, muito próximo de Pedras Grandes. E o consumidor desse produto,
ele poderia estar consumindo também os nossos produtos em Pedras Grandes, mas infelizmente nós não temos uma política efetiva definida, né, para isso. Agora, Pedras Grandes tem uma outra coisa, Jorge, que eu acho muito importante, que é a rodovia Serra Mar, que é a Rota 390. Enquanto municípios como São Martinho precisam levar as pessoas até a Flus House, por exemplo, né, porque lá não é um caminho, né, passagem para um outro equipamento, digamos assim, turístico importante da região. Então, o trabalho ele é muito mais difícil, ele tem que ser muito mais forte, né? Você precisa levar a pessoa lá. No caso, Jorge, de Pedras Grandes, nós somos o caminho, né, da serra, do litoral para a serra e da serra para o litoral. Eu acho que há a possibilidade, sim, de nós desenvolvermos grandes ações no sentido de aproveitar cada vez mais o trânsito, principalmente existente hoje nessa rodovia, nessa rota que é a Rota Serra Mar. A gente está caminhando para o final já dessa entrevista e ainda sobre a importância, na verdade, que a gente queria saber dessa participação do município na instância de governança em Campos do Sul. Foi lá que surgiu a oportunidade para o município de Pedras Grandes participar desses roteiros. E agora eu quero saber de você qual a importância que você vê no ciclismo, na questão saúde, lazer, esportes e no cicloturismo, como fonte, né, de renda e fomento da economia local. Está sendo, digamos assim, não vamos falar de aposta, até porque os investimentos são mínimos, é mais uma questão de organização que o município de Pedras Grandes está se integrando também a essas rotas. Mas a importância disso como fonte de renda, como lazer, como saúde, como falei, o que você vê nessa questão como fomento também e economia local? Olha, hoje, como eu te falei, o trânsito, né, da 390 pelo motoqueiro, pelo ciclista, principalmente pelo ciclista, é muito intenso. Infelizmente, ainda é uma rota muito perigosa para essas pessoas, né, que estão utilizando, digamos assim, esse caminho que é um dos mais belos de toda a nossa região, porque a 390 ela vem serpenteando, ela vem margeando o Rio Tubarão. Para a gente que está acostumado, às vezes não dá, né, o devido valor que tem as belezas que tem essa rota, mas para as pessoas que utilizam, por exemplo, a bicicleta como meio de espairecer, de fazer esporte, não tem o devido tratamento. Nós advogamos que será necessário, né, um amplo projeto de revitalização, né, do trecho que liga aquilo que nos interessa, digamos assim, né, de revitalização desse trecho que liga Tubarão a Lauro Miller. Considerando, então, a acessibilidade, considerando a ciclovia, né, que enfim, é uma obra acostamento, no caso que são obras estaduais. Estadual. Lembrando lá que esse projeto é um projeto também, tem muito incentivo do nosso meio de comunicação, nossa Folha Regional, e Pedras Grandes se integra também esse roteiro, via 13 de maio, volta por Azambuja e volta por Pedras Grandes. É um primeiro passo, é uma aposta também nossa lá, é uma oportunidade, na verdade, que a gente está surgindo para Pedras Grandes e que a gente vê isso com bons olhos. E claro que Pedras Grandes tinha que abraçar e abraçou essa questão também do cicloturismo e o ciclismo em si, né? Para as pessoas, para mim faz parte, é um outro foco, o nosso ciclista local. Aguinaldo, nós agradecemos a sua presença aqui no estúdio do Folha Regional Web TV. A gente sempre propõe, como falei, essa conversa franca e objetiva. Esperamos que o pessoal de Pedras Grandes tenham também curtido, gostado. E deixamos aí para suas considerações finais. O tempo voa, já estamos aqui há praticamente 45 minutos dessa entrevista, mas deixamos aí para sua despedida mais 2 minutos aí para conversar um pouquinho com o pessoal de Pedras Grandes. Jorge, eu por conta agora sua. Te agradeço muito, né, o convite, né, para poder estar aqui hoje e falar um pouquinho, né, do que a gente pensa, né, para o município de Pedras Grandes, né, e é muito importante que nós temos a obrigação de passar para as pessoas, a gente que quer o cargo, né, público, todas as pessoas que querem o cargo público precisam
eles têm a obrigação, eles têm o dever de dizer às pessoas por que querem. Porque não fazemos política apenas pela política. É preciso fazer a política pensando na próxima geração, não apenas a política pensando na próxima eleição. É isso que nos movimenta, né? Porque quando você faz a política pensando apenas na próxima eleição, né, nós temos, digamos assim, a perda é gigantesca por parte da população. O que nós pensamos é planejamento. O município precisa planejar. Nós temos algumas obras de infraestrutura importantes que eu penso que o município deve desenvolver. A interligação entre Pedras Grandes e Uruçanga é a principal delas, né? A própria ligação que nós temos aqui da Zambuja com o município de 3 de Maio é outra importante. A ligação pelo São João também, né? A comunidade do Ribeirão da Areia. A nossa interligação, né, com o Vale do Braço do Norte pela comunidade da Ponte Baixa é uma outra obra importante. Então, o que me motiva, o que me movimenta na política, Jorge, é justamente provocar o debate, é fazer o debate acerca daquilo que o nosso município precisa para o seu desenvolvimento. Então, eu sempre agradeço as oportunidades que tenho, como essa aqui, né, de poder falar para as pessoas, de poder, né, dizer por que a gente está aqui, por que a gente faz a política, né, e o que a gente quer da política, de que forma que a gente então opera na política. Então agradeço muito, agradeço também as pessoas, principalmente do meu município, os amigos, todos internautas, mas principalmente os que estão lá em Pedras Grandes, tenho certeza, acompanhando, né, essa entrevista de hoje aqui. Agradeço a você pela oportunidade. Obrigado a você, Aguinaldo Felipe, pré-candidato do Progressista. Obrigado a todas as pessoas, a todo o público lá de Pedras Grandes. Já faz algum tempo que a gente trabalha lá em Pedras Grandes, e só dando um recadinho pessoal de Pedras Grandes, que a gente vai começar aí em breve uma promoção com esse cicloturismo, incentivando o turismo local. Mas agora, nesse tempo de pandemia, a gente vai ter que acostumar a pedalar e fazer o nosso pedal solo, pedalar com a esposa, pedalar com a namorada, bem tranquilo, para não causar aglomeração. Vai ter uma grande novidade aí a partir do mês de setembro. Obrigado a vocês que nos acompanharam nessa entrevista. Lembrando que na próxima segunda-feira nós temos entrevista aqui com o ex-prefeito de Sangão, Antônio Mauro, e na quarta-feira nós temos também entrevista aqui no estúdio com Milton Golart, do PSC aqui de Jaguaruna. Hoje, mais uma vez, obrigado, Guinaldo. Obrigado a você de Pedras Grandes. Até a próxima. Tchau, tchau.